Passo então a palavra para o David Bacelar, representando aqui a Federação Única dos Petroleiros. Bem, bom dia a todas e todos. Primeiramente, saudar aqui a mesa em nome do presidente da mesa, o companheiro deputado federal Daniel Almeida. Também saudar o deputado federal Caetano, deputado federal Nelson Pellegrino, que articularam essa comissão geral para nós discutirmos esse tema tão importante para o Brasil, para o Nordeste, para a Bahia, para Sergipe. Aproveitar e deixar uma saudação, uma parabenização também ao deputado André Moura, que se sensibilizou com o tema e, como aqui já foi dito, tem trabalhado, não somente aqui, mas também no seu estado, pela defesa da permanência da Petrobras na economia do estado de Sergipe. Aproveitar também para parabenizar a Biquim, a Asbram, a FIEB, o COFIC. Estou vendo aqui o doutor Éder também presente, que faz a articulação junto com o Judiciário e diversas ações contra as privatizações. Saudar cada brasileiro e brasileira que está nos acompanhando também nesse exato momento na TV Câmara e os prefeitos dessas cidades laranjeiras, também de Camaçari, e os governadores do estado de Sergipe, o Jackson Barreto, e o governador da Bahia, nosso companheiro Rui Costa. Bem, eu sou David Bacelar, atual coordenador-geral do Sindipetro Bahia e também diretor jurídico da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Estou aqui representando o companheiro Zé Maria Rangel, que é o coordenador-geral da FUP, e que não pôde aqui estar presente, porque se junta a milhares de pessoas ali em Brasília. Discordando um pouco do que aqui foi dito anteriormente, é bom lembrar que a Vale, após ter sido privatizada, fez com que nós tivéssemos o maior desastre ambiental do país. É bom lembrar que a Telebrás, depois de ter sido privatizada, a população brasileira paga muito caro por um serviço péssimo de telefonia no nosso país. É bom lembrar que o monopólio estatal do petróleo, ele foi quebrado em 1997, ou seja, há mais de 20 anos, para o desinformado que aqui colocou essa informação. E por fim, petróleo é um recurso natural estratégico para toda e qualquer nação. Toda e qualquer nação. Petróleo e gás, energia, deveria ser tratado aqui no Brasil como política de Estado e não política de governo. O governo golpista do Temer, ele muda a estratégia do setor de energia aqui no Brasil. E hoje tem como principal objetivo a privatização da Eletrobras e da Petrobras. Sendo que no caso da Petrobras o processo é diferenciado. Ele se adequa ao Plano Nacional de Desestatização do Governo, que hoje está comandado pelo aqui citado já Moreira Franco, ex-secretário-geral, e hoje passando aí para o Ministério de Minas e Energia. Então imaginemos o que é que vai acontecer com essas duas empresas se esse governo perdurar depois da eleição de 2018. Infelizmente também recebemos hoje, principalmente esse governo ilegítimo, uma pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte, do imperialismo norte-americano. Por quê? Aqui já foi dito, essa disputa dos blocos internacionais, principalmente com a China, faz com que os Estados Unidos venham ao Brasil abocanhar o pré-sal brasileiro, recursos estratégicos do nosso país e os ativos da Petrobras. E teve uma grande ajuda, infelizmente, esse país imperialista, do senador Zé Serra e do Pedro Parente, atual presidente da Petrobras, porque eles ajudaram na mudança do marco regulatório do petróleo e do gás, através da quebra da operação única do pré-sal pela Petrobras, através da flexibilização do conteúdo local, que é um prejuízo enorme para o país, através da desoneração fiscal para as empresas petrolíferas internacionais, dando uma isenção aí de algo em torno de R$1 trilhão para essas empresas que o Estado acaba perdendo de arrecadação. Mas mais do que isso, eles modificam a política de preços dos derivados de petróleo, favorecendo as importadoras e não a Petrobras. Petrobras essa que vem perdendo ano a ano participação de grau no mercado brasileiro para outras distribuidoras no nosso país, prejudicando o brasileiro e brasileira, que paga mais caro a gasolina, o diesel, o gás de cozinha. Gasolina que já está quase R$5, gás de cozinha que já está beirando os R$100. E aí, como aqui foi dito pelo presidente da Biquim, o Fernando, também mudando a lei do gás, favorecendo as petrolíferas internacionais. E pagando caro por isso, por sinal. Todo esse processo de privatização não é novidade. Já aconteceu na década de 90. Nós estamos vivendo uma verdadeira ponte para o passado há quase 20 anos atrás. A novidade apenas aqui é o pré-sal brasileiro. Porque nós temos a maior reserva de petróleo descoberta nos últimos 30 anos no mundo. Isso é o que os países imperialistas querem, as grandes empresas multinacionais querem. Além disso, temos também o aumento da demanda de derivados aqui no Brasil. Segundo estudo da EPE, nós chegaremos em 2020 com uma demanda por 3,100
3 milhões e 100 mil barris de derivado de petróleo. Estamos falando de diesel, gasolina aqui no nosso país. E por isso eles querem chegar aqui ao mercado de distribuição, às grandes refinarias do nosso país. Houve mudanças substanciais no setor do EIP e refino. Tiveram aqui a entrada de novos atores, a exemplo da ExxonMobil, da Statoil, da estatal chinesa, a exemplo da Total e da BP, que chegam para abocanhar campos do pré-sal. Mudanças também no refino, onde hoje não mais a Petrobras garante abastecimento do mercado nacional, abrindo para importadoras que vão entregar para os grandes centros. Os rincões do país ficarão desabastecidos. E a privatização do refino com facilitações, entregando não só as refinarias, mas também toda a logística e distribuição. O plano de negócios e gestão da Petrobras, ele vai ao encontro dessa política de privatização do governo brasileiro. Infelizmente, de 2015 a 2018, esse presidente ilegítimo que ali está, o Pedro Parente, tem que vender 36 bilhões de reais em ativos, já vendeu 20 bi. Então isso quer dizer que até o final desse ano, ou seja, até a eleição de 2018, terá que vender 16 bilhões de reais de vários ativos, que aqui já foram citados, por exemplo, pelo companheiro Radiovaldo, e o companheiro Caetano e o companheiro Daniel Almeida. Por fim, concluindo, presidente, o setor de energia, petróleo e gás, é estratégico para toda e qualquer nação. E, infelizmente, o Brasil está abrindo mão do controle desse setor, de forma equivocada, indo na contramão de outros países. Na Europa, estão reestatizando o setor de água, de saneamento, a exemplo da França, a exemplo da Inglaterra. Nos Estados Unidos, esse país imperialista, eles controlam o setor elétrico do país, porque é estratégico para essa nação. São os militares que controlam. E, infelizmente, o Brasil vai na contramão de tudo isso. Depois da década de 70, nós temos aí 80% das reservas de petróleo controladas por empresas estatais. Nós temos aí 70% da produção de petróleo e gás controladas pelas empresas estatais. Como não é importante, então, um setor tão estratégico como esse também para o Brasil? O petróleo e a energia, como disse aqui, deveriam ser uma política de Estado e não a política de governo, porque os governos passam e quando se é utilizado mal esse setor estratégico para o país, quem sofre é a população. Vejamos o exemplo da Noruega, que utiliza esse setor estratégico para viabilizar a transformação para a sociedade daquele país. Então, como disse o companheiro Radiovaldo, defender a Petrobras é sim defender o Brasil, defender a soberania nacional para o povo brasileiro.